bom dia, meu pessoal lindo e abençoado. Boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu peço para você que você assista esse vídeo até o final. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem fé? Qual o tamanho da tua fé? E o testemunho que você vai ouvir agora, que você vai estar assistindo, ele vai mexer um pouquinho com a tua fé. Aí vai fazer a prova se você realmente tem fé ou não. Porque quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, gente, eu preciso gravar. Porque esse testemunho vai mexer com a estrutura de muitas pessoas, né? Com a nossa vida espiritual. E nós precisamos aprender a exercer a nossa fé. E eu vou passar para vocês aqui esse casal, vou apresentar para vocês essa família que vai estar testemunhando aqui. Olha, eu vou deixar eles falarem, eu não vou nem dar aqui um spoiler de nada sobre o que eles vão falar aqui, eles que vão contar para vocês, e eu gostaria que você assistisse até o fim. E daí no final você fizesse o seu comentário, você compartilhasse com alguém, né, esse vídeo, porque com certeza ele vai estar falando ao coração de muitas pessoas, e também que você dê o seu joinha aí, tá? Ó, não vai machucar o dedo e é rapidinho. Você dê o seu joinha aí, porque isso vai fazer com que o YouTube vai achar o vídeo relevante e vai espalhar esse vídeo para mais pessoas. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir esse testemunho, de ver, né, como que Deus faz milagre na vida das pessoas. Então, com vocês aí, essa família abençoada. Gostaria que cada um se apresentasse. Então, vamos começar pelo pai. Odenilson. Odenilson, a filha. Fala o seu nominho. Maria Rosa. Maria Rosa. E a mãe? Ana Laura. Ana Laura. Vocês têm uma história linda. E eu gostaria, quem vai começar aí falando um pouquinho primeiro da história dessa fé, né, inabalável que trouxe essa vitória para vocês? Nós há 15 anos recebemos Maria Rosa. Nós temos uma filha mais velha de 24 anos. E aí, depois de 8 anos, eu fiquei grávida da Maria Rosa. E foi uma gravidez muito tranquila. Quando a Maria Rosa nasceu, né, a gente percebeu que a Maria Rosa tinha síndrome de Down. E foi uma correria danada com a situação que a gente estava passando, porque a Maria Rosa apresentou um probleminha no intestino, ficou 7 dias na UTI aqui na nossa cidade de Vilhena e foi enviada para Porto Velho. Chegando em Porto Velho, Maria foi diagnosticada com uma doença rara, que tinha poucas na bibliografia mundial, mas eu e o pai dela, a gente pesquisava muito sobre o que os médicos falavam, e a gente tinha uma fé incrível em Deus, nós temos uma fé incrível, que Deus não falharia com a gente, e que a nossa filha, ela não iria morrer. Maria Rosa passou por muitas cirurgias, ao todo 47 cirurgias. Lá em Porto Velho, ela fez uma cirurgia onde foi colocada uma ileostomia, que é a parte do ilho do intestino, fica do lado de fora 2 boquinhas na barriguinha, e o médico desenganou Maria e mandou eu e o pai dela trazer ela para casa, porque não tinha mais o que fazer. Mas eu tinha tanta fé com aquele pedacinho de gente num travesseiro assim, que não dava 2 quilos, era cinza. A gente subiu no ônibus e veio de Porto Velho para cá, sempre conferindo a respiraçãozinha dela. E ela não mamava pela boca, ela tinha uma sonda no nariz, porque o leite que ela tomava era extremamente caro e era uma fórmula muito ruim, o cheiro e o gosto, então ela tomava pelo nariz, é uma sonda nasogástrica. E viemos para aquele diagnóstico lá da biópsia, onde dizia que Maria não tinha intestino, que o intestino dela não tinha função para fazer o cocô e absorver os nutrientes, porque é o intestino que comanda o nosso corpo todo, né? E aí nós chegamos de madrugada, quando foi logo depois do almoço, a gente já achou uma médica que atendeu a Maria, pequenininha, e disse assim: enquanto ela tiver vida, a gente vai estar lutando. E nós aprendemos a fazer um monte de leite para ela e tudo. Um dia, Maria Rosa, como falou que o intestino dela não funcionava, e a gente orando, porque eu tinha certeza que Deus não ia falhar, que Deus ia, mas sempre a gente falava para Deus que seja feita a sua vontade.
que se o Senhor quisesse recolher ela, nós iríamos aceitar, sofrer, viver o luto, mas nós íamos dar graças a Deus pelos momentos que ela viveu com a gente. A doutora Mirella, ela nos ajudou muito. Num dia, Maria usou o intestino e saiu uma coisinha pelo bumbum. E aí eu já pensei, se o médico disse que o intestino não funciona, Deus está fazendo a obra aqui, porque ela colocou uma coisa para fora, ela pôs à prova aquilo que o médico disse, né? E lembrando que lá em Porto Velho, o médico, nós esperamos 16 dias para o melhor médico chegar e fazer a cirurgia dela. E foi esse médico que desenganou ela. Meu marido sempre tinha uma frase, ele tem e falou assim: é muito bom quando o médico diz que não tem mais nada para fazer, porque a nossa fé é provada e é onde Deus age. Quando o homem não tem mais o que fazer, só Deus que vai agir. Maria colocou aquela membrana para fora, aquilo tinha um cheiro horrível, e desmaiou e fomos para o hospital. Chegou lá, a doutora diagnosticou que ela estava com uma sepse. Um avião desceu, levou a gente para Cuiabá. Chegou em Cuiabá, os médicos falaram assim. Quando eu contei para ele que ela tinha colocado uma membrana para fora, ele falou para mim assim que eu estava enganada, que ela não tinha intestino para jogar para fora. Nisso, na UTI, a enfermeira falou para ele: doutor Éder, a Maria fez cocô. O doutor Éder falou assim: ela não faz cocô, ela vai usar a dupla boca aqui, o intestino para fora. Aí a enfermeira falou: não, doutor Éder, ela fez alguma coisa. Olhou na fralda, tinha outra situação igual àquela de casa. Ele olhou para mim e falou assim: olha, mãe, a gente vai levar ela para o centro cirúrgico. Se a gente levar, ela morre. Se a gente não levar, ela morre também. O que vocês querem? A gente falou: leva, né? Quem foi que apareceu na cirurgia da Maria Rosa? Lá em Porto Velho, o doutor disse assim: a única salvação para sua filha é um transplante de intestino. Eu e o pai dela, na nossa ignorância, falou: mas aonde é que a gente vai entrar nessa fila? Ele falou bem assim, ele usou essa frase: não tem transplante, só se vir do céu. Naquele momento, aquilo me encheu de alegria e de certeza de que as coisas não iam ser ruins. Nós fomos embora com a palavra do médico que ela não amanheceria. Nós fomos para casa, para o hotel onde a gente estava, oramos, deitamos e descansamos a noite toda. Quando chegou cedo, estava a Maria gritando lá, tinha funcionado o intestino dela, e assim foi indo. Quando ela entrou na sala de cirurgia, estava lá na sala de cirurgia o doutor Oswaldo, que é o doutor responsável pelas dois transplantes de intestino no Brasil. Deus foi perfeito em tudo. O doutor abriu a Maria, naquela situação mesmo de infecção toda, e olhou dentro da barriguinha da Maria, e depois veio e falou pra gente assim: colhemos todos os materiais que nós queríamos, porque o intestino dela estava realmente muito laceado, muito grande por conta da infecção. E vamos mandar para biópsia novamente. E eles pediram as mesmas biópsias, as lâminas de Porto Velho, para conferir. Essas duas foram para Curitiba e para São Paulo em especialistas em intestino, porque ela tinha o diagnóstico de uma doença muito rara. Quando chegou lá, as biópsias mandadas pelo Dr. Oswaldo, perfeitas. Veio as biópsias de Porto Velho, onde estavam todas as biópsias dizendo que não tinha intestino. Eles conseguiram ler todas as lâminas, menos a lâmina 47, que foi a mesma lâmina que deu problema na biópsia do Dr. Oswaldo. Foi aonde diagnosticaram uma doença chamada doença de Hirschsprung, que é uma doença que é muito comum na síndrome de Down, mas mais em meninos do que em meninas. O Dr. Oswaldo chegou às biópsias e a doutora Daisy do Vale, que é a doutora que sempre atende ela na gastro, ela chegou no nosso quarto, né, meu bem, e falou bem assim pra gente: Maria tem um transplante. E esse veio do céu. Glória a Deus. Sabe? E aí o doutor Oswaldo falou: vocês podem voltar lá naquele médico e falar para eles que a Maria, ela recebeu um intestino do céu. E de lá para cá, nós passamos por várias intercorrências, pelo baixo peso dela, pelo sofrimento. Investimos tudo que nós tínhamos de material nessa terra, nós investimos na vida dela. Casa, moto, tudo. Meu esposo, ele deixou emprego e foi me acompanhar, cuidar dela. E isso tudo gerou um ano
2 meses a gente com ela nessa luta. E aí continuamos na luta, né? Eu tive que desfazer do que eu tinha para poder cuidar da saúde dela, né? Casa, nós tivemos que trocar a casa na época num carro, nós tínhamos que ir muito em Cuiabá, né? Poder fazer as revisões dela. E com o dinheiro que a gente pegamos também o carro e um pouco de dinheiro para poder se manter. E era a nossa casa, era o carro, né? E graças a Deus, Deus foi restituindo tudo de novo após nós termos devagarinho indo atrás da saúde dela, né? Aí nós fomos restituídos com a casa de volta. Hoje também Deus nos deu uma chácara, né, um pedaço de terra, que foi num dos cultos que nós fizemos agradecendo a Deus. Nós fomos numa chácara para buscar mandioca para a gente fazermos uma janta e agradecer a Deus. E o dono dessa chácara pediu até para mim, falou: o senhor não quer comprar um pedaço da minha terra? Eu falei: rapaz, eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, mas eu vendo para você. Eu falei assim: então vamos ver como é que dá para fazer. Ele falou assim: não, parcela, você paga tanto por mês. E nessa época era só minha esposa que estava que tinha, né, que entrava um pouco de dinheiro para a gente, e encaremos esse desafio, né? Conseguimos pagar. Aí hoje temos a chácara, nós temos um carro, aí temos o carro da empresa também, temos uma moto da empresa. Então a nossa fé, a nossa parte é fazer o que precisa ser feito naquele momento, que é acreditar em Deus. Quando o homem fala que não tem jeito, você pode ficar tranquilo. Aí é que entra Deus, é você dando espaço para que Deus faça a parte dele. Que se nós tropeçarmos nos nossos conhecimentos, nós não conseguimos receber e exercer a nossa fé. E hoje a nossa família, não só pelo testemunho da Maria, que é um milagre na nossa vida, mas testemunho dos meus pais, dos pais dele, de tudo, a gente não se desespera em nenhum momento, né? Nós vivemos o hoje, porque eu sei que o hoje Deus vai trazer pra gente. Não só bens materiais, né? Porque ele disse que a gente tem o melhor dessa terra, mas a certeza que a gente tem em quem confiar, que é Deus. Então nós confiamos muito em Deus. Maria hoje está aqui, tranquila. Já fazem exatamente 13, 14 anos que Maria não tem uma intercorrência séria quanto àquela situação, né? Porque Deus foi perfeito, ele fez a cirurgia perfeita, ele colocou tudo no lugar, ele abençoou pessoas, nós somos gratos eternamente por tudo que Deus fez com a gente, na vida das pessoas que cuidaram da Maria também, né, que testemunham também o milagre dela. A doutora Deise mesmo disse, da boca dela, ela sendo uma pessoa da saúde, né, que trabalha com o técnico, ela disse: eu vivi um milagre tratando a Maria Rosa, porque nós vivemos através dos exames, dos resultados, mas a Maria Rosa é algo sobrenatural, né? E Maria abençoa a nossa vida e abençoa a vida de todas as pessoas que estão em volta dela, porque ela tem a luz de Deus, ela tem o brilho de Jesus na vida, né, Maria? Fala para eles quem foi que curou sua barriga. Fala para eles quem foi que curou sua barriga. Fala para eles: Deus. E a gente tem muita fé, não tem, Maria? Tem. A gente ora a Deus por um dodói no rosto, quanto uma doença grave. A gente sabe que Deus é perfeito em tudo e Ele não nos falta nunca. Então tenham fé, né? Esvaziem o coração de vocês das certezas que vocês têm, daquilo que vocês acham que é certo, e pede para Deus encher daquilo que é dele. É certeza, não nos falta nada, e tudo é restituído, tudo é abençoado. E também nós queremos também agradecer a família, que é muito importante, né? A minha sogra, que ficou com a minha outra filha, né, teve que, na verdade, ficar cuidando e criando enquanto nós estávamos indo cuidar da saúde. Ao meu pai, a minha mãe e meus irmãos, né, que foram fundamental também para que nós continuarmos essa luta, e estamos aqui hoje, né? Nós agradecemos a eles, que foram fundamental. São peças fundamentais nas nossas vidas, até hoje ainda são. Eu tenho uma prima chamada Rafaela, que também é um milagre do Senhor. Ela teve uma fratura na bacia. O médico disse que não iria andar mais, hoje está andando, é casada, tem um filho lindo que é o Gustavo, o esposo, o Celso. Na época, ela comprou um carro para ela se locomover para trabalhar. E ela não pestanejou, ela deu o carro na nossa mão e nós ficamos muitos meses com o carro dela vivendo dentro do carro, né? Assim a minha tia Lete, o meu tio Paulo, ele era caminhoneiro, ele passava e levava comida pra gente até Porto Velho, levava as roupas que não tinha como lavar por conta da situação que a Maria estava. Então a minha tia Terezinha, a minha avó, então assim, não tem como a gente esquecer de ninguém, né? Até meus primos, todos, o Tiago, a tia Lete, a Rafaela, o tio Beto. Então eles estavam em oração, eles mobilizaram tudo. Vilhena se mobilizou pela Maria, né? Gente que a gente não conhecia estava orando pela nossa menina, entendeu? E eu tenho certeza que além das bênçãos que a Maria recebeu, todos receberam também.
certo? Então são todos muito abençoados, a nossa família são todos muito abençoados mesmo, são prósperos e são muito amados por Deus. Então a gente é muito grato a toda a nossa família. E aí, gente, o que vocês acharam desse testemunho? Com certeza mexeu com você, né? Isso é um exemplo de fé, um exemplo de vida, quando nós não podemos desistir das coisas, porque há esperança. Quando nós cremos em Deus, sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Portanto, nós não podemos desanimar, porque esse é o Deus do impossível. Aquele que todo mundo diz que não é capaz, que não tem condições, Deus fala, tem sim, porque a última palavra é a minha. E quando Ele faz muito bem feito, né? Então é uma lição de vida para cada um de nós. Espalhe esse testemunho aí para quem você tem os seus contatos, compartilhe para que esse testemunho venha tocar profundamente no coração das pessoas e acrescentar a fé delas também, né? Que Deus abençoe cada um de vocês.